Bem, pessoal, então agora eu vou mostrar para vocês como a gente constrói o gráfico de funções. Para isso eu vou fazer dois exemplos. Primeiro vídeo com exemplo e, por fim, o último vídeo da aula de hoje com o segundo exemplo, tá? Então, como é que funciona? Primeiro exemplo aqui, eu vou fazer o gráfico da função f de x igual a 2 vezes x. Primeiro que aqui já tem uma novidade para vocês, né? Que é quem é esse tal de f de x aqui. Esse f de x é uma maneira mais empregada, mais utilizada da gente representar a função. Nos exemplos que a gente trabalhou até agora, eu me lembro do exemplo do leite, por exemplo, que eu fiz com vocês, eu acho que eu fiz R$3 o litro, né? Então a gente tinha assim ó, a função v igual a 3 vezes x. Então o valor que eu vou pagar no litro de leite é igual a 3 vezes a quantidade que eu comprar, o valor que eu pago total, né? Igual a 3 vezes a quantidade de leite que eu comprar, lembram disso? Esse f de x, ele está meio que substituindo, ele corresponde, ele é a mesma coisa que esse v. A forma mais correta, mais formal de eu escrever isso daqui, eu deveria ter escrito isso daqui assim, ó. V de x é igual a 3 vezes x. O que significa esse x entre parênteses? Significa que o valor está em função de x, que o valor depende do x. No caso, o x representa a quantidade de leite que eu ia comprar. Então, o valor que eu pago depende de quanto leite eu vou comprar. Isso daqui é uma formalidade matemática, certo? Na prática, na hora do cálculo, não faz diferença. Mas, na hora de eu escrever, essa é a maneira correta de se fazer para não haver confusão de qual variável está em função de qual, tá bom? Mas, se vocês quiserem colocar, tá tudo certo, não se preocupe com isso, beleza? Mas, geralmente, aparece assim em enunciados e esse tipo de coisa, tá? Mas o f de x é basicamente a mesma coisa que o v ou qualquer letra que eu poderia utilizar. Então, vamos lá. Ah, outra coisa, o f de x, geralmente, também a gente pode representar ele como sendo o y, tá bom? Ajuda bastante você pensar ele como sendo o y, porque na hora que eu for jogar lá no plano cartesiano, para mim poder fazer o gráfico, vocês lembram que o plano cartesiano, deixa eu puxar aqui, ele tem o eixo x e ele tem o eixo y. Então, dessa forma, fica fácil associar o y com o f de x. Aqui eu já afirmo para vocês que o y é a mesma coisa que o f de x. Representam a mesma coisa, tá? Mas chega na enrolação, vamos lá para a conta. Tem várias técnicas para a gente fazer o gráfico. Eu vou ensinar para vocês aqui de longe a mais simples e mais... Tipo assim, serve para mais tipos de funções, tá bom? Mas, nos casos mais simples, teria outros jeitos menos trabalhosos. Mas, para a gente não se confundir, eu vou ensinar um jeito que sirva para todas as funções, tá bom? Então, qual que é esse jeito? Primeira coisa, antes de eu fazer o gráfico propriamente dito, eu vou definir os valores do gráfico. Para isso, eu vou construir uma tabela. Então, nessa tabela eu vou fazer o seguinte, ó, os valores de x e os valores de y. E vou fazer aqui a minha tabela. Esse x e esse y, esses valores de x e valores de y, são os valores que eu preciso para jogar lá no gráfico, certo? E eu vou calcular eles com base em quê? Com base na minha função. Na função que o exercício deu, na função que eu quero fazer o gráfico. Como funciona? Para os valores de x, eu vou escolher os valores. Pode ser o valor que você quiser. Qualquer valor, está tudo certo, é nóis. Eu recomendo fortemente que você pegue os valores mais simples, porque o gráfico não vai ficar tão grande e vai ficar mais fácil as contas, mais fácil analisar e esse tipo de coisa. Então, no meu exemplo aqui, eu vou pegar os seguintes valores. Ó. Eu vou pegar o menos 2, eu vou pegar o menos 1, eu vou pegar o 0, eu vou pegar o 1, eu vou pegar o 2, tá bom? Perceba que eu peguei os valores bem pequenos e eu peguei alguns valores negativos para ver como o gráfico se comporta justamente para essa situação, para valores negativos, tá? Eu defini os valores do x. Relembro, pode ser qualquer valor que você queira, mas eu recomendo pegar valores como esses para deixar mais fácil a tua conta e mais fácil a análise depois, tá? Como é que vai ser essa conta? Ó, a função que eu tenho é f de x, isso aqui não faz parte, né? Isso aqui tu esquece agora. F de x igual a 2 vezes x. É a função que a gente tem que fazer o gráfico. Isso daqui eu poderia reescrever da seguinte maneira, como sendo y igual a 2 vezes o x. Afinal, o f de x e o y, eles representam a mesma coisa, certo? É quase como se pudesse falar assim em português, que são sinônimos, alguma coisa assim, tá? Só que eu escrever desse jeito fica mais fácil de eu não me perder. O que eu vou fazer? Eu vou pegar um a um os valores do x, eu vou substituir aqui e eu vou resolver para encontrar os valores do f de x. Então, vai ficar assim, ó. Y igual 2 vezes o valor do x. Vou pegar primeiro o menos 2. Então, no lugar do x, eu vou substituir pelo
menos 2. Geralmente a gente coloca parênteses para não confundir o sinal e esse tipo de coisa, tá? Eu recomendo fortemente colocar. Então, o que eu fiz? Ó, copiei, no lugar do x veio o menos 2, que é o primeiro valor do x. Resolvendo isso, eu vou ter o seguinte, y é igual a... Então, 2 vezes menos 2, mais com menos é menos. 2 vezes 2 é 4. Então, y é igual a menos 4. Ou seja, quando x vale menos 2, o y vale menos 4. Quando x vale menos 2, o y vale menos 4. Tá bom? Deixa eu dar uma separadinha aqui. Agora eu vou calcular o segundo valor, que é o menos 1. Mesma coisa. Y igual a 2 vezes o valor do x. Qual é o valor do x? É o menos 1. Então, aqui eu vou colocar, entre parênteses, o menos 1. Tá bom? Então, eu vou ter o seguinte. Y... Ó, peraí. Ah, tá. Deu um probleminha no celular já no meio. Então, y igual 2 vezes menos 1. 2 vezes 1 é 2. Mais com menos é menos. Então, y é igual a menos 2. Certo? Quando o x vale menos 1, o y vale menos 2. Então, vem aqui, ó. Quando o x vale menos 1, o y vale menos 2. Certo? Vou continuar. Vou pegar outro papel aqui, né? Porque o meu, coitado, já acabou minha folha. Deixa eu pegar esse daqui mesmo. E vou dar sequência aos cálculos. Vamos lá? Vou copiar aqui a função. Então, y é igual a 2x. Eu escrever 2x ou eu escrever 2 vezes x, mesma coisa, né, gente? Que tem um vezes escondidinho. O menos 2 já foi. Menos 1 já era. Agora eu vou para o zero. Então, eu vou ter o seguinte, ó. Y é igual a 2 vezes o valor do x. Qual é o valor do x agora? É o zero. Então, eu vou ter y igual a 2 vezes 0. 2 vezes 0 é 0. Ou seja, quando x vale 0, o y vale 0 também. Então, eu vou lá na minha tabela e eu coloco 0. Qual é o próximo valor? Agora é 1. Deixa eu fazer aqui do ladinho. Então, eu vou ter y igual a 2x. Então, y igual a 2 vezes o valor do x, que agora é 1. 2 vezes 1. 2 vezes 1, então y é igual a 2. Pronto, já achei o valor. Quando x vale 1, o y vale 2. Quando x vale 1, o y vale 2. Por último, agora o ponto 2. Vou fazer aqui embaixo. Então, eu vou ter y igual a 2x. Vou copiar a função para mim não me confundir. Então, y igual a 2 vezes, porque aqui tem um vezes escondidinho, 2 vezes o valor do x. Qual é o valor do x agora? É o 2. Então, 2 vezes 2. Então, y igual a 2 vezes 2. 2 vezes 2 é 4. Então, quando x vale 2, o y vale 4. Vou vir aqui, no lugar do 2 do x, vou colocar o 4 do y. Pronto. Já tenho a tabela completa, com todos os valores que eu preciso para fazer o gráfico. Então, agora eu vou desenhar o plano cartesiano e já volto.